Na aula de hoje veremos como criar um modelo a partir de uma especificação técnica de um processo de negócio. Então, imagine o seguinte cenário. Eu tenho um processo que consiste na abertura de chamados e esta abertura de chamado pode ocorrer a partir de diferentes eventos. Um solicitante pode acionar tanto a equipe de suporte como o atendente usando diferentes canais. Ele poderia abrir o chamado a partir de um SMS, e-mail ou discando para um número 0800. Um outro fator que poderia ser interessante nesse contexto é que, independente das informações serem integradas diretamente no CRM ou imputadas manualmente por um atendente, eu preciso ter aí a área de suporte que vai dar uma tratativa, né, a esse chamado. Então, ele vai, né, na medida do possível, não só solucionar esse problema, né, que ocasionou a abertura do chamado, mas gerar uma base de conhecimento para que futuramente, se esse problema ocorrer novamente, uma outra pessoa que for atender esse chamado já ter esse histórico, né, saber, para ele poder se orientar e saber quais foram as medidas que foram tomadas para sanar esse problema. Então, este vai ser o nosso cenário para essa criação desse primeiro modelo, conforme eu for desenvolvendo o modelo, e eu vou explicando o porquê, né, aquela figura, né, dentro do contexto de BPMN, aquele elemento gráfico é o mais indicado para aquele cenário. Inicialmente eu vou mudar aqui as características do diagrama. Então aqui o próprio nome do diagrama eu vou dar um nome aqui mais adequado. Vocês vão perceber que se você clicar 2 vezes aqui você consegue editar. Vou chamar aqui, dar o nome de abertura de chamado, que é o sistema que eu estou modelando. O mesmo eu vou fazer com a piscina, tá? Então a cabeçalho aqui, o nome da piscina, também vou dar o mesmo nome. Neste modelo em particular eu não tenho mais de um participante, diferente do caso que eu mostrei na aula passada, onde você tinha um departamento da empresa ou uma empresa interagindo com o cliente. Aqui eu tenho um sistema, né, que ele tem uma interface, né, que permite alguém abrir um chamado e a figura ali do atendente e o departamento de suporte, mas trata-se de um único sistema, então é uma única partição, tá? Um único participante. O que eu posso fazer aqui é segmentar então esta piscina para demonstrar como funciona, né, quais são os elementos que compõem esse sistema. Como não ter mais de uma piscina, eu vou segmentar essa piscina, tá? Aqui na tua paleta, neste caso, você pode então usar aqui a ferramenta específica, tá? Para você criar as raias dessa piscina. Se eu arrasto essa ferramenta aqui, vocês vão perceber que ele simplesmente criou, né, uma raia dentro de uma piscina. Eu preciso aqui de 3 raias, então eu vou soltar aqui mais 2 vezes. Isso aqui você consegue, né, editar o tamanho aí, tá? A largura. Só vou dar aqui uma adequada para melhor exemplificar. Vou arrastar aqui ainda mais uma vez aqui, mais uma raia. Então agora nesse caso aqui eu tenho 3 partições de uma mesma piscina, tá? 3 raias em uma piscina. E vou dar então aqui a elas os nomes adequados. Eu vou chamar então vou chamar essa partição aqui de solicitante, esta daqui de suporte e esta aqui de atendente. Como eu havia dito na especificação,
o método de abertura de chamado pode ocorrer de formas distintas. Então ele pode ser feito por e-mail, SMS ou através de um 0800. Então aqui quando eu pego o meu evento, né, para iniciar aqui, eu vou ter que especificar, né, dizer que ele não é um evento único. Então, clicando com o botão direito em cima dele, eu escolho um tipo de evento, né, mais adequado para este cenário em particular. Então, no meu cenário, eu estou dizendo que este chamado, né, pode ser aberto de múltiplas formas, tá? Então, aqui ele é um evento do tipo múltiplo. Vou dar só um rótulo para ele aqui, para ficar também mais inteligível. Abertura. E aqui eu vou só colocar dentro de parênteses que ela pode ser feita via 0800, e-mail ou SMS. Vou dar aqui uma editada nessa caixinha de texto. Eu também havia dito na especificação que dependendo da forma com a qual foi aberto, né, o canal aqui, né, dependendo do canal que esse solicitante utilizou para abrir esse chamado, ele vai seguir caminhos distintos. Ele pode passar por um atendente, né, que esse atendente vai ter que registrar o chamado na ferramenta de CRM, ou se ele veio através de e-mail e SMS, ele já é integrado diretamente no CRM sem uma interação aí, né, humana, tá? Então aqui eu preciso de um gateway para me dar essas possibilidades de direcionamentos distintos. Da mesma forma aqui que eu tenho mais de um evento que inicia esse processo, este gateway também seria, né, atendendo a uma melhor prática, né, de desenvolvimento, que ele tivesse um tipo específico aí nesse caso, tá? Quando você vier aqui nos tipos de gateway, você vai perceber que tem dois aí baseados em evento, tá? Nós estamos usando então eventos ali para abrir esse chamado. Só que uma coisa é você ter um evento baseado, né, um gateway baseado em evento. Isso aí poderia ser interessante se eu estivesse adotando talvez um único evento. Mas quando eu tenho essa outra opção aqui, gateway baseado, né, exclusivamente, né, em eventos, exclusivo em eventos, eu estou dizendo que não pode ter uma outra forma de abrir esse chamado que não seja através de um evento. Então aqui não poderia ser algo distinto disso, né? Eu estou tratando os canais aqui por onde essa informação chega como eventos. Então aqui você está pensando basicamente numa trigger, né? Você, se for transformar isso num sistema depois, você está pensando em automatizar o máximo que você puder, ele vai ficar ali um gatilho esperando chegar um evento para disparar esse processo. Então este aqui nesse contexto é o mais adequado, tá? Um gateway exclusivo baseado em eventos. Você pode inclusive perceber que o símbolo que ele adicionou aqui é praticamente o mesmo símbolo que nós temos ali. Agora só estou definindo aqui quais são os caminhos alternativos. Neste caso, esse gateway não está olhando uma condição que tem que ser, né, no sentido de sim ou não. Tá? Ambos os caminhos, ambas as opções são verdadeiras. Só que elas não podem ser executadas também simultaneamente, né? Sempre vai ter uma ou outra, tá? Ele vai seguir um caminho ou outro. Então, se, por exemplo, essa solicitação foi feita via 0800 por telefone, eu vou direcionar para um atendente. Esse atendente, né, vai ter que registrar esse chamado no CRM. Como aqui tem a figura humana, né, de um atendente, o ideal é que você diga, né, que esta atividade, esta tarefa, né, seja também de um tipo específico. Então também, quando eu clico com o botão direito em cima, eu posso novamente escolher aí o tipo de tarefa
E ela é uma tarefa que tem um usuário por trás, né? Uma pessoa que está olhando para esses chamados. Só vou mudar aqui a seta para ficar melhor dimensionado, porque eu tenho aqui um outro caminho, que é o caminho de integração. Neste caminho aqui é quando ele vier, né, esse chamado vier via e-mail ou SMS. Então, até para exemplificar isso e ficar fácil, né, qual foi o meu processo aqui de tomada de decisão, na própria linha que liga, né, o gateway aqui a tarefa, você pode clicar na linha e também editar um texto para ela. Eu poderia dizer que ele só segue aquele caminho quando for 0800. Tá? E já este caminho aqui, estou clicando com o botão direito também, colocando um rótulo aqui, quando for ou e-mail ou SMS. Neste caso aqui, quando o caminho, né, quando o canal é esse canal de mensagem aqui, mensagem eletrônica, eu já faço uma integração direta com o CRM. Estou adotando aqui uma linguagem padrão de mercado, pessoal, para quem não sabe aí o que vem a ser um CRM, é de uma sigla, né, que traduzida para português seria, né, um sistema que você usa para gestão de relacionamento com o cliente. Então isso é muito comum em empresas, né, para você fazer essa, digamos, você armazenar esse tipo de informação interessante no CRM, no sentido ou de um chamado ou de uma reclamação, né, para você melhorar essa interação com o cliente. Aqui, independente dele ter sido totalmente integrado ou se ele foi feito de uma forma manual, né, imputado esses dados no CRM pelo atendente, de qualquer forma eu preciso que isso chegue até o suporte para que o departamento de suporte dê a tratativa adequada, atenda, né, esse chamado. Então aqui eu também vou usar aqui um gateway, tá? Estou novamente aqui clicando, né, com o botão direito aqui nessa tarefa. Ele me deu as opções então de elementos que podem ser utilizados nesse fluxo. Estou criando aqui um gateway. Da mesma forma que eu vou fazer o mesmo caminho, né? Percebam que se eu selecionar aqui também, nesse caso, um gateway e soltar em cima daquele ali, né, que é o adequado, é só para ligar essas duas tarefas, eu tenho aqui, então, também eu teria a opção aqui de... Só tomar cuidado para ficar em cima mesmo, para não ter dois, tá? Porque se eu arrastar aqui para o lado, tá vendo ali? Ele duplica. Aqui não obrigatoriamente eu preciso escolher um tipo de gateway, tá? Nesse passo aqui. Aqui pode ser um gateway simples mesmo, não precisa ter um tipo específico. Eu só vou acrescentar aqui, né, um outro elemento aqui para o suporte, no sentido de tarefa, né, para garantir que esse chamado tem uma tratativa. Então aqui é o pessoal aí de suporte mesmo que vai atender esse chamado. Eu havia dito nas aulas anteriores, quando eu estava mostrando para vocês lá, né, os elementos da linguagem BPMN, que em algumas situações é interessante você dar um nível maior de detalhamento e às vezes é mais interessante você, ao invés de usar uma tarefa, usar um subprocesso. Para esse cenário aqui cabe bem, seria mais adequado que isso aqui, ao invés de ser uma tarefa, fosse um subprocesso. Eu vou explicar o porquê. Clicando aqui com o botão direito, tá? Eu tenho aqui a opção, por exemplo, de, ao invés de escolher um tipo de tarefa específica, transformar isso em um subprocesso. Quando eu for, né, implementar mesmo esse sistema, aqui eu só estou olhando muito para o chamado em si, né, para a abertura do chamado e como ele vai ser armazenado, né? Se de uma forma já integrada automaticamente ou de uma forma manual.
Mas isso aqui não termina aqui, né? Vocês podem perceber que eu não estou falando nada de, por exemplo, terminou esse evento. Então aqui, para ter uma ideia, eu poderia ter um outro modelo só para explicar como funciona essa tratativa, tá? Eu poderia fazer uma integração depois, né? No sentido de ter continuidade daqui para frente, né? De dizer o que ocorre, né? Nessa tratativa de chamado, como é que funciona. Então, a empresa adota algum tipo de SLA, ou seja, ela prioriza esse chamado, né, para atender dentro de um tempo hábil, de um tempo útil, de acordo com o nível de prioridade, com algumas regras pré-estabelecidas. Então, para este cenário aqui, usar um subprocesso aqui é mais adequado, mais indicado do que usar uma tarefa. Aqui eu só vou para também deixar mais claro para quem olha esse desenho e não tem um conhecimento tão técnico, quais foram os meus processos de tomada de decisão para definir esses caminhos alternativos. Aqui eu vou colocar um rótulo, né? E vou dizer aqui, né, que eu vou colocar no sentido de uma pergunta mesmo, né? Qual foi o canal utilizado? Para entender que dependendo do canal de comunicação utilizado, ele segue aí caminhos distintos. E aqui, né, neste caso aqui, se eu quiser colocar aqui também um rótulo para esse gateway, seria só no sentido, né, de se ele tem ou não tem todas as informações necessárias aqui. Só mover um pouquinho essa caixa aqui. Não adianta eu mandar ele para tratativa ali sem garantir também que cheguem as informações necessárias ali para atender esse chamado. Esse sistema possibilitaria para a empresa, além de facilitar aí o atendimento, né, desses chamados, criar aí uma base de conhecimento. Isso talvez seja o mais importante. Quem trabalha aí com sistemas de helpdesk sabe muito bem o que eu estou falando. Então aqui eu poderia criar uma base de conhecimento, porque na medida que eu vou atendendo esses chamados, alguns chamados são recorrentes, e eu armazenando como foi feita essa tratativa, né, o que eu fiz para atender esse chamado, né, identificando ali a causa raiz e qual foi o método mais adequado para atender, isso vai facilitar no futuro eu melhorar e otimizar os meus atendimentos. Então aqui eu posso também usar aqui, né, para exemplificar que eu tenho um repositório de dados, né, um depósito de dados, onde eu estou, né, efetivamente armazenando essas informações. Então eu posso fazer aqui uma ligação, né, desse repositório com este elemento aqui, para dizer que todas as informações, quando eu quiser resgatar alguma informação, né, quiser atualizar alguma informação, está vindo de uma base de dados específicas. Aqui você pode ou não, né, colocar um nome também, dar um nome a esta base. Nesse caso eu não vou dar nenhum nome, mas é só para vocês entenderem o porquê que eu estou colocando nessa base de dados aqui. Feita a modelagem, você tem aí, né, as opções de salvar este modelo, de exportar esse modelo, e aí você pode exportar ele em diferentes formatos. Inicialmente eu vou salvar ele aqui, então eu vou aqui no salvar, ou salvar como, eu vou aqui optar pelo salvar. Tá? Quando você clica aqui no salvar, você vai ver que você tem aqui duas abas aqui. Como eu não estou usando aqui uma conta, integrando com outros usuários, eu vou pegar essa opção aqui de baixo, porque se eu clicar aqui, e vocês vão talvez aí perceber que se eu clicar no salvar, ó, ele cai novamente naquela tela. Eu não quero, né, que venha por aqui, porque eu não associei nenhuma conta. Se eu venho para essa outra opção aqui de grupo, eu poderia salvar de uma forma, né, em um grupo específico. Imagina que eu tenho uma pasta aí que pode estar compartilhada, mas eu vou salvar na forma mais básica aqui, porque só eu estou usando essa ferramenta aqui. Eu vou escolher apenas um local, vou escolher aqui a área de trabalho mesmo, vou dar um nome para ele. Vou dar o mesmo nome que eu coloquei lá no diagrama, que é de abertura de chamado. Percebam que ele salva com uma extensão específica, tá? Por padrão ele vem aqui como .bpm,
que é a extensão dessa ferramenta em particular, do Visage. Se eu salvo dessa forma, uma outra pessoa que tentar abrir esse arquivo e não tiver o Visage, aí vai dificultar a vida dela. Então por isso que nós temos aqui as opções também aqui em cima. Se você olhar no menu de navegação, você tem aqui uma aba que é exportar e importar. Eu posso, por exemplo, exportar como imagem, tá? Posso exportar no formato Visio, que é do pacote Office, caso a pessoa não tenha de repente o Visage instalado, mas ela tenha lá o Visio, ela consegue abrir também esse modelo, porque o Visio também é uma ferramenta usada para esse tipo de desenvolvimento, de modelagem. A princípio eu estou aqui exportando como imagem, ó. Eu não vou nem preencher aqui o nome, porque ele já percebeu que eu salvei o diagrama com esse nome, né? O modelo com esse nome, só que vocês podem perceber aqui que ele me dá aqui alguns formatos de imagem, né? Como por exemplo PNG, né? JPEG, BMP e tal, seria bitmap ali. Estou salvando como PNG. Ele já abriu aqui, já mostrou pra mim, né? Por ser uma ferramenta gratuita, aí vem uma propaganda aqui embaixo que não dá para você remover, a menos que você edite essa imagem em outra ferramenta para cortar aqui a propaganda, tá? O que eu gostaria de mostrar aqui é que uma coisa interessante é essa ferramenta, como ela adota aí a linguagem BPMN. A linguagem BPMN ela já é uma linguagem que é pensada para você implementar computacionalmente esse modelo. Então aqui eu tenho a opção tanto de salvar como BPMN, né, no caso de exportar com uma extensão um pouco diferente, mas o mais interessante aqui é que eu consigo gerar, né, um padrão de XML para o time de TI que estiver, por exemplo, envolvido nesse projeto já implementar isso computacionalmente, tá? Então, isso aqui é um padrão de arquivo XML próprio para workflow, tá? Estou exportando então nesse formato. Aqui ele só está mostrando que eu poderia escolher qual diagrama, né, eu quero exportar para esse formato, para essa extensão em particular. Eu estou só movendo ele aqui usando a setinha, movendo ele da esquerda para a direita. Estou avançando aqui. Escolho também aqui um local de trabalho, vou só escolher a pasta lá, área de trabalho. E estou concluindo aqui. Então ele já salvou, né, esse arquivo no formato ali de XPDL. Eu vou dar uma minimizada só para mostrar para vocês que aqui eu já tenho então a imagem, né, que ele havia salvo quando eu pedi para ele salvar lá a abertura de chamados como PNG. Tenho aqui a imagem. Eu tenho um arquivo, né, .bpm aqui para abrir com a ferramenta Visage, mas eu tenho aqui uma pasta que ele salvou aqui, esse projetinho aqui, ó. Se eu tiver aí alguma ferramenta para desenvolvimento, para editar código no sentido de programação mesmo, como por exemplo um Notepad++, tá? Só cliquei com o botão direito aqui no arquivo XPDL, né? E se eu clicar aqui em editar com Notepad++, ele vai me mostrar que eu gerei aqui basicamente um XML, tá? Então hoje eu estou finalizando essa aula. Seria interessante que vocês executassem ou este mesmo modelo, né? Criassem esse mesmo modelo ou algum outro modelo só para praticar aí o que foi mostrado hoje, né? Que vocês conseguissem, né, então gerar todos esses arquivos, né? Salvar na extensão específica do próprio Visage, né? Exportar aí talvez no formato aí de imagem, exportar aí no XML. Na próxima aula a gente continua aí.